Em outubro de 1856, durante um culto com mais de 7.000 pessoas, alguém gritou "fogo" na plateia. O pânico foi instantâneo. Na debandada, 7 pessoas morreram pisoteadas. Spurgeon, de 22 anos, assistiu a tudo do púlpito. Ele nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. O que a história registrou foi o pregador que continuou. O que ela não registrou foi o que aquele trauma fez com a alma de um jovem que ainda estava aprendendo a carregar o peso de uma geração. Hoje você vai entender como Spurgeon sobreviveu à depressão sem terapia, sem medicação e sem os recursos que temos hoje. O que ele descobriu sobre o sofrimento que transformou a sua teologia. E por que os momentos mais escuros da sua vida produziram os sermões mais luminosos da história cristã. Depois do desastre de 1856, Spurgeon entrou num colapso emocional que durou semanas. Ele que pregava sobre a paz de Deus não encontrava paz dentro de si. Ele que consolava enlutados se via incapaz de se consolar. Sua esposa, Susana, descreveu esse período como o inverno da alma de Charles, quando as flores sumiram e restou só o gelo. E o que é mais impressionante, foi nesse inverno que ele começou a escrever alguns dos seus textos mais poderosos sobre a graça de Deus. Só quem já esteve no fundo sabe o que significa ser resgatado. Spurgeon nunca escondeu a depressão dos seus estudantes de teologia. Pelo contrário, ele deu uma série de aulas intitulada O Ministério do Desânimo, onde ensinava que todo pastor vai passar por momentos de escuridão interior e que a resposta não é fingir que está tudo bem. A hipocrisia mais perigosa na igreja não é moral, é emocional, é sorrir no púlpito enquanto se sangra por dentro. Ele ensinava 3 coisas para atravessar o vale da sombra espiritual. Primeiro, não pregar do que você não está vivendo. A autenticidade tem um cheiro que as pessoas reconhecem mesmo sem saber nomear. Segundo, voltar ao básico. Nos momentos de crise, Spurgeon parava de fazer teologia avançada e voltava para os Salmos. Quando tudo desmorona, ele dizia: os salmos são o chão que não cede. Terceiro, comunidade honesta. Spurgeon tinha um pequeno grupo de pastores com quem era completamente transparente, não para resolver, mas para não carregar sozinho. Um homem que carrega seu peso sozinho vai dobrar. Um homem que divide o peso vai longe. Inscreva-se no canal para acompanhar toda a série. Cada episódio revela um lado da fé que os livros de teologia não contam. A relação de Spurgeon com a dor mudou quando ele leu um texto de Richard Baxter que dizia: Deus usa o sofrimento não para nos destruir, mas para nos tornar capazes de entender o sofrimento alheio. Isso virou uma convicção central na teologia de Spurgeon. A dor não é um sinal de abandono de Deus, é escola. E quem passa por ela com honestidade, sai com uma autoridade espiritual que não existe de outra forma. Você não pode consolar quem perdeu o filho se você nunca perdeu nada. A dor ensina um idioma que só quem sofreu consegue falar.
O legado mais importante de Spurgeon não são os sermões publicados, são as vidas transformadas por um homem que escolheu ser real numa época em que ser real era perigoso. Ele morreu aos 57 anos, exausto, com a saúde destruída pela gota e pela depressão. Mas na sua última pregação, ainda conseguiu dizer: se eu pudesse viver de novo, viveria da mesma forma, apenas mais rápido, porque há muito a fazer e o tempo é curto. Uma vida gasta por Deus não é uma vida desperdiçada. É a única que vale a pena ter vivido. Mas há um capítulo da vida de Spurgeon que poucos biógrafos exploram com profundidade e que revela talvez a camada mais humana de toda a sua história. Em 1871, Spurgeon foi diagnosticado com gota severa. A doença atacava suas articulações com uma dor que ele descrevia como fogo nos ossos. Havia semanas em que não conseguia andar, não conseguia escrever, não conseguia pregar. E foi nesse período que ele escreveu algo que ficou nos seus diários privados, nunca publicado em vida. Há dias em que não consigo orar, não consigo ler, não consigo sentir nada. E nesses dias aprendi que Deus não precisa dos meus sentimentos para ser real. Ele é real independentemente do que eu sinto. A fé madura não depende de sentimentos, sobrevive à ausência deles. Isso era Spurgeon nos seus momentos mais honestos. Um homem que havia pregado sobre a fidelidade de Deus para milhões e que agora precisava praticar essa fidelidade no silêncio de um quarto de doente, sem plateia, sem púlpito, sem aplauso. Há também algo que acontecia nos períodos de recuperação de Spurgeon, que ninguém esperaria de um homem tão austero. Ele cultivava flores. Tinha um jardim na sua casa em Westwood que ele cuidava pessoalmente. E dizia que aquelas horas entre as plantas eram as mais próximas que se sentia de Deus fora da oração formal. Quando não consigo encontrar Deus nas palavras, eu o encontro nas flores, no vento, no silêncio entre as árvores. Ele está em todo lugar, exceto onde não é procurado. Deus é maior que qualquer liturgia. Encontrá-lo fora dos formatos religiosos não é fraqueza, é maturidade espiritual. Essa dimensão de Spurgeon, o homem que encontrava Deus no jardim, tanto quanto no púlpito, é o que tornava sua teologia tão completa. Ele não separava o sagrado do cotidiano. Para ele, tudo era espaço onde Deus podia ser encontrado. Mas voltemos à depressão, porque há um ensinamento de Spurgeon sobre isso que a igreja moderna ainda tem medo de repetir. Ele dizia que a depressão espiritual tem causas diferentes da depressão emocional e que confundir as duas é um dos maiores erros que um líder pode cometer. A depressão espiritual, segundo Spurgeon, vem de 3 fontes principais. A primeira é o esgotamento físico. Ele dizia: Elias estava exausto quando pediu para morrer debaixo da árvore. E o que Deus fez? Não pregou para ele, mandou um anjo com comida e água. Porque às vezes o remédio espiritual é uma boa noite de sono e uma refeição quente. Você não pode alimentar espiritualmente outros quando está fisicamente vazio. O corpo e a alma não são separados.
O que afeta um, afeta o outro. A segunda fonte é a solidão da liderança. Quanto mais alto você sobe, menos pessoas entendem o que você carrega. Spurgeon pregava para dezenas de milhares e se sentia profundamente sozinho, porque havia um peso no seu chamado que ninguém ao seu redor conseguia compreender completamente. E foi por isso que ele insistia tanto nos grupos de prestação de contas. Não como estratégia ministerial, como sobrevivência emocional. Um homem que lidera sozinho, eventualmente quebra sozinho. E quando quebra sozinho, o barulho da queda é ouvido por muitos. A solidão da liderança não é inevitável. É uma escolha, frequentemente mascarada de humildade. A terceira fonte, e a mais surpreendente, era o que Spurgeon chamava de o preço do avivamento. Ele observou ao longo da sua vida que os períodos de maior poder espiritual eram frequentemente seguidos pelos períodos de maior escuridão interior, como se o próprio ato de ser usado por Deus de forma intensa deixasse a alma temporariamente vazia, precisando ser reabastecida. Ele comparava com um instrumento musical. Depois de produzir muita música, as cordas precisam ser afinadas novamente. O instrumento que nunca descansa, eventualmente desafina. O descanso não é o oposto do ministério, é parte dele. Quem não aprende a parar, eventualmente para, mas de um jeito que não escolheu. E há um episódio final na vida de Spurgeon que resume tudo isso de uma forma que nenhuma teologia consegue capturar completamente. Em janeiro de 1892, poucos meses antes de morrer, Spurgeon pregou o que seria seu último sermão no Metropolitan Tabernacle. Ele estava visivelmente doente. A voz falhava. O corpo curvava sob o peso dos anos e das doenças. Mas quando ele subiu ao púlpito naquele domingo, a congregação ficou em silêncio absoluto. Não pelo que ele disse, pelo que ele era. E há um episódio final na vida de Spurgeon que resume tudo isso de uma forma que nenhuma teologia consegue capturar completamente. Em janeiro de 1892, poucos meses antes de morrer, Spurgeon pregou o que seria seu último sermão no Metropolitan Tabernacle. Ele estava visivelmente doente. A voz falhava. O corpo curvava sob o peso dos anos e das doenças. Mas quando ele subiu ao púlpito naquele domingo, a congregação ficou em silêncio absoluto. Não pelo que ele disse, pelo que ele era. No próximo episódio, vamos conhecer um homem que Spurgeon admirava e que levou a vida de oração a um nível que envergonhava pastores e desafiava igrejas inteiras, Leonard Ravenhill. Compartilha esse episódio com alguém que está passando por uma estação difícil. A história de Spurgeon foi feita para essas pessoas. Até o próximo.